Boa noite, mais uma vez bem-vindos àqueles que aqui estão e também àqueles que nos acompanham online. Eu quero agradecer a todos aqueles que fielmente nos têm seguido, noite após noite, e estou convicto de que Deus vos tem abençoado através da sua palavra. Pois bem, hoje vamos falar de um assunto muito forte. Nós vamos falar sobre o genuíno e a contrafação, os 5 métodos pelos quais Satanás enganou Eva e engana também a humanidade, e por isso nós vamos, como habitualmente, pedir a bênção de Deus para esta reunião. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, muito e muito obrigado porque mais uma vez, pela Tua graça, Tu nos dás o privilégio de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado, Senhor, porque também muitas outras pessoas nos estão a acompanhar via internet e nós queremos Te pedir, Senhor, que não apenas nos venhas dirigir, abrir a nossa mente e o nosso coração no estudo da Tua Palavra, mas que possas também proteger todo o equipamento técnico e também a transmissão para que ninguém possa deixar de ouvir estas poderosas palavras, estas poderosas verdades da Tua Palavra que nós esta noite vamos estudar. Guia-nos, pois, e dirige-nos. Te pedimos tudo e Te agradecemos, no nome santo e bendito do nosso Salvador Jesus. Amém. Abram as vossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 2 e nos versículos 16 e 17. Como veem, nós começamos sempre o nosso estudo no livro de Gênesis, que é o livro base sobre o qual nós estamos a estudar, portanto, a Bíblia. Gênesis, capítulo 2 e versículos 16 e 17. Talvez alguns de vós se perguntem, mas porquê é que lemos tantas vezes alguns versículos? É que, em algumas vezes, é para ver alguma perspectiva da verdade, por outras vezes para ver outra perspectiva. Pois bem, aqui em Gênesis, no capítulo 2 e nos versículos 16 e 17, lemos o seguinte: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A minha pergunta é, será que esta ordem que Deus deu a Adão e Eva foi uma ordem clara? Bom, claro que sim. Ou seja, eles perceberam claramente aquilo que o Senhor lhes tinha pedido. Não era uma ordem que era difícil de entender. Não era uma ordem que eles pudessem ficar na dúvida se deveriam fazer isto ou deveriam fazer aquilo. Não, era uma ordem muito clara. Mas, será que essa ordem que Deus deu era uma ordem que era de fácil compreensão? Também. Eles facilmente podiam compreender esta ordem. Será que era fácil de obedecer? Bom, também. Vocês acham, por exemplo, quando Eva chegou junto à árvore do conhecimento do bem e do mal, ela estava esganada de fome? É evidente que não. Ela não tinha fome, ou seja, ela não tinha necessidade de poder satisfazer o seu apetite porque estava com fome e por isso tinha necessidade absoluta de comer daquele fruto. Não. E porquê é que nós podemos concluir que ela não tinha fome? Pois bem, porque Deus tinha dito a eles que podiam comer de todas as árvores do jardim. Portanto, Eva não tinha fome. Portanto, Deus tinha-lhe dado uma ordem clara, uma ordem que podia ser facilmente compreendida e podia ser facilmente obedecida. Pois bem, no entanto, nós já vimos, e vamos repetir, que Adão e Eva foram criados por Deus com a necessidade de escolher se queriam verdadeiramente obedecer ao seu Criador ou não. Eles não foram tidos nem achados, como nós dizemos habitualmente. Deus não lhes perguntou se eles queriam vir à existência. Eles simplesmente foram criados por Deus. E agora o Senhor queria saber se realmente eles queriam ou não fazer a vontade de Deus. E então colocou-lhes este pequeno teste no Jardim do Éden para eles poderem obedecer. É interessante que Deus não explicou a razão pela qual Ele os proibiu de comer daquela árvore. No entanto, disse-lhes claramente quais seriam as consequências se o fizessem. Pois bem, Deus apenas queria que Adão e Eva pudessem demonstrar a sua confiança nele através de que meio? Através do facto de poderem ser obedientes àquilo que Ele lhes tinha pedido. Não deixa de ser interessante que, ao longo do relato de toda a criação, nós vemos algo muito interessante. Por exemplo, pensem comigo no seguinte: quando Deus criou a luz no primeiro dia, Adão e Eva já existiam? É evidente que não. Porquê? Porque eles foram criados só no 6º dia. De modo que aquilo que Deus criou no primeiro dia, Adão e Eva não viram. Aquilo que Deus criou no 2º dia, Adão e Eva também não viram. Aquilo que Deus criou no 3º dia, Adão e Eva também não viram. Aquilo que Deus criou no 4º e no 5º dias, também não viram. Aquilo que Deus criou mesmo no 6º dia, antes da criação do homem e da mulher, porque eles foram as últimas
as últimas coisas, digamos assim, entre aspas, a serem criadas, eles também não viram. E, obviamente, como vocês podem claramente concluir, Adão também não assistiu à sua própria criação. Quando ele tomou consciência, ele já era. E para tornar a história da criação ainda mais interessante, quando Deus começou a criar Eva, colocou Adão a dormir, de modo que Adão não viu a criação de Eva. Qual é o ponto que eu queria aqui referir? É que se Adão e Eva acreditavam que realmente, e acreditaram, que Deus era o Criador de todas as coisas e o seu Criador, eles tinham que acreditar pela fé na palavra que Deus tinha dito. Não por aquilo que tinham visto. Eles tinham que acreditar pela fé que Deus era o Criador e que tinha criado todas as coisas, incluindo eles próprios. Está claro este ponto? Pois bem, entretanto, com que palavras é que Eva procurou justificar a sua escolha de comer da árvore? Venham comigo a Gênesis capítulo 3 e no versículo 13, em que lemos o seguinte: Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Bom, aquilo que nós iremos estudar aqui esta noite é ver como é que esta serpente conseguiu efetivamente enganar Eva. Reparem, Eva não mentiu quando disse a serpente me enganou. É verdade, como já vimos, que ela estava a tentar subtrair-se à sua cota-parte de responsabilidade. Isso é um facto. Mas Eva, quando disse diante do Senhor a serpente me enganou e eu comi, ela pura e simplesmente estava a dizer a verdade. Portanto, a serpente realmente tinha enganado Eva. E aquilo que nós vamos ver aqui esta noite é como é que esta serpente, e ainda sabemos que a serpente não era apenas o animal, havia um ser, esse ser criado por Deus como perfeito, que estava por detrás da serpente. Como é que este ser conseguiu enganar Eva? E sabem porquê é que nós vamos estudar a fundo a forma como Satanás conseguiu ter êxito em enganar Eva? Porque nós, ao sabermos, ao descobrirmos como é que ele enganou Eva, nós vamos descobrir como é que ele, ao longo dos séculos, conseguiu enganar a humanidade e, em particular, nos últimos dias da história desta Terra, ele vai conseguir enganar a maior parte da humanidade. Acham que este estudo é interessante, então? Nós aprofundarmos como é que Satanás enganou Eva, a fim de podermos descobrir quais são os seus métodos pelos quais ele irá enganar a humanidade no tempo do fim? Pois bem, certamente que sim. Nós queremos que vocês possam ver em Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 1, Gênesis capítulo 3 e versículo 1, vamos ver aqui o que é que está escrito. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Bom, sabem que o apóstolo Paulo, deixem-me dar este dado também, o apóstolo Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, venham ver, por favor, comigo este texto. O apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11, 2 de Coríntios, capítulo 11, e no versículo 3, diz-nos o seguinte. 2 de Coríntios, no capítulo 11, e no versículo 3, diz-nos o seguinte. Mas receio que, assim como a serpente, reparem bem, aqui o apóstolo Paulo a confirmar o relato de Gênesis, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, de que forma? O que é que lá diz a seguir? Com a sua astúcia. Com a sua astúcia, assim também seja corrompida o quê? A vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Estão a ver como é que o apóstolo Paulo diz que a serpente enganou a Eva? Com quê? Com astúcia. Fixem esta palavra na vossa mente, pois iremos ver que os métodos pelos quais a serpente conseguiu enganar Eva foi sobretudo usando de astúcia. E isto é muito importante para nós compreendermos a forma como Satanás irá enganar, irá desenvolver os seus enganos no tempo do fim. Venham agora ver comigo um texto que está em Mateus, no famoso capítulo 24 de Mateus, que é conhecido também como o sermão profético de Jesus, e vamos ler aqui alguns versículos que nos mostram, aliás, onde Jesus nos mostra como é que Satanás vai querer enganar a humanidade. Mateus capítulo 24 e os versículos 23 e 24. Diz assim:
São palavras de Jesus e repare o que ele disse. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não quê? Não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos quê? Profetas, operando quê? Grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, e eu sublinho, se possível, os próprios quê? Os próprios eleitos. E eu sublinho aqui esta expressão, se possível, sabem porquê? Porque, graças a Deus por isso, os eleitos não vão ser enganados. Satanás tudo fará para enganar os eleitos. Se fosse possível enganá-los, enganá-los-ia, mas não é possível enganá-los. E agora repare o que diz ainda o versículo 25. Vede que vulo tenho predito. Eu pergunto, quem é que vocês acham que estará por detrás destes falsos cristos e destes falsos profetas que Jesus disse que apareceriam no tempo do fim? Obviamente que Satanás. Porque ele é que é mentiroso e pai da mentira, conforme já referimos várias vezes. Palavras de Jesus em João 8, 44. Ora bem, agora deixem-me levar-vos a pensar no seguinte. Sabem que a melhor forma de nós podermos enganar, ou melhor, a melhor forma de Satanás poder enganar, ou até as pessoas, é de fazer com que a mentira possa ser o quê? O mais parecida possível com o quê? Com a verdade. Deixem-me dar-vos um exemplo. Imaginem que eu agora dizia a cada um de vós, eu vou-vos enganar. Olhem bem para mim, eu vou-vos enganar. E vou-vos dizer o seguinte, o fato que eu tenho vestido é vermelho. Alguém se deixou enganar? Pergunto primeiro, eu menti ao dizer que tenho um fato vermelho? Menti. Porquê que cada um de vós não foi enganado? Porque a minha mentira é que é óbvia. Salta logo à vista. Vocês olham para mim e dizem, ele mentiu. Acham que essa é a forma pela qual Satanás conseguiu enganar Eva e consegue enganar ou tentar enganar, se possível, os eleitos com astúcia? Criando mentiras que são completamente grosseiras, digamos assim? Não. O que é que ele procura fazer? Que as suas mentiras possam se parecer o quê? O mais possível com o quê? Com a verdade. Deixem-me dar-vos um exemplo. Aquelas pessoas que se dedicam, por exemplo, a fazer notas falsas, vocês acham que eles teriam muito sucesso se fizessem notas falsas muito parecidas com muito diferentes das verdadeiras? Não. Imediatamente, portanto, qualquer pessoa, até uma criança, saberia detectar que aquilo não era uma nota verdadeira. Como é que eles conseguem ter sucesso em fazer passar as notas falsas como sendo verdadeiras? Construindo-as ou fazendo-as o mais próximo possível quê? Das notas verdadeiras. E sabem uma coisa? O genuíno precede sempre a contrafação. Não é a contrafação que aparece e depois é que aparece o genuíno. Em primeiro lugar aparece aquilo que é genuíno e depois é que aparece aquilo que é contrafeito. Deixem-me dar-vos um exemplo. Vocês recordam-se que há 10 anos atrás, mais propriamente no dia 1 de janeiro de 2002, foi o dia em que, cá em Portugal e em todos os países então e ainda agora chamada Eurolândia, começaram a circular as moedas e as notas do euro, da nova moeda europeia. Lembram-se disso? Eu lembro-me dessa data. Eu ainda me lembro que logo no primeiro dia de janeiro quis ir ao multibanco para ver as primeiras notas na minha mão. Pois bem, nesse dia 1 de janeiro de 2002, portanto já lá vão mais de 10 anos, fez agora no dia 1 de janeiro de 2012, pois bem, pela primeira vez nos países da Europa que, portanto, entraram, digamos, no chamado projeto da moeda única, as notas começaram a circular. E logo, eu lembro perfeitamente, logo após passado um mês ou 2 meses, li notícias que tinham sido detectadas notas falsas de euro. Eu pergunto, alguém ouviu falar de que as notas falsas tinham sido encontradas antes do dia 1 de janeiro de 2002? Por que não? Porque aí teria sido mais do que óbvio que eram notas falsas. Ou seja, os falsificadores de notas, o que é que eles estavam à espera? Que, em primeiro lugar, entrassem em circulação as notas verdadeiras, para depois o quê? Para depois meter em circulação as notas falsas. Se eles pusessem em primeiro lugar as notas contrafeitas em circulação, pois bem, ninguém se deixava cair
por isso. Mas quando as notas verdadeiras já estavam em circulação, aí as outras podiam entrar. Fica então com esta ideia. O genuíno vem sempre em primeiro lugar. Depois é que vem a contrafação. Não o oposto. Não é a contrafação que aparece e depois o genuíno. Pois bem. Ora bem, vamos ver um texto que está no final da Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 12 e no versículo 9. E este texto nos indica que Satanás, no tempo do fim, vai procurar fazer algo, tal como ele fez no início. Apocalipse, capítulo 12 e versículo 9. Reparem o que diz aqui. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, já tínhamos lido este texto, e aqui cá está a referência à antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. E agora reparem, o quê? O sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. O que é que Satanás procurará fazer no tempo do fim? Seduzir. E já vimos há pouco no texto do apóstolo Paulo que ele seduz como? Com astúcia. E uma das astúcias que Satanás usa é através da contrafação. Fazer aquilo que é falso parecer quê? Parecer verdadeiro. Vamos ver então se não foi esta a forma como Satanás conseguiu enganar Eva. Vamos então novamente a Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. E vamos ler mais uma vez o versículo 1. Gênesis capítulo 3 e versículo 1. Gênesis capítulo 3 e versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Bom, tentem imaginar comigo por uns instantes esta cena. Eva sabia que de todas as árvores do jardim podiam comer, porque Deus tinha dado permissão para isso, mas de uma árvore específica, Deus tinha dito claramente que não deveriam comer. Eu agora posso imaginar, a Bíblia não nos descreve essa aproximação de Eva junto dessa árvore, mas eu posso imaginar que Eva começou a aproximar-se, e quando chegou junto daquela árvore, ela provavelmente começou a olhar para a árvore e começou talvez a pensar: mas o que é que será que esta árvore tem de mal? Se ela é igual às outras árvores? Olhou para o fruto é igual aos outros frutos? Bom, mas pelo sim, pelo não, não vou tocar. E, entretanto, ela já estava a vir embora e houve, talvez, a voz começou a dizer: Eva. Ela olha para trás, não vê ninguém. Talvez fez outra vez menção de querer ir embora e houve outra vez a voz: Eva. Ela agora olha, não vê ninguém, mas, entretanto, vê uma serpente a falar. Bom, deixem-me fazer-vos uma pergunta. Se vocês fossem a um jardim zoológico e entrassem lá no reptilário e tivessem lá em frente, digamos, a um sítio onde está uma serpente e de repente uma serpente levantasse a cabeça e dissesse: Olá, Guida. O que é que acham que a Guida faria? Bom, eu estou convencido que ela fugia a 7 pés. Verdade ou não? Porquê que Eva não fugiu quando ouviu uma serpente a falar? Era normal uma serpente falar? Claro que não. O que é que imediatamente deveria Eva pensar? Uau, não será este eventualmente o inimigo de que Deus falou? E vocês me perguntam, mas será que Eva tinha sido instruída por Deus de que havia um inimigo? Sabem, a Bíblia não o diz claramente, mas nós podemos concluir ou chegar a essa conclusão através de dados circunstanciais. Por exemplo, vocês acham que se Satanás soubesse que Eva e Adão não tinham sido instruídos por Deus sobre o perigo de um ser angélico que se tinha revoltado contra Deus, vocês acham que ele não teria aparecido como ele era efetivamente? E nós já vimos pela descrição anteontem que este ser é um ser angélico que foi criado cheio de formosura, perfeito. Vocês acham que ele não teria colocado na sua mente: bom, eu vou aparecer tal como eu sou? E ao aparecer eu vou dizer a Eva: olhem, sabem, eu venho da parte de Deus para dizer que Deus mudou de opinião. Pois bem, daquela árvore que ele tinha dito que não poderiam comer, agora vocês já podem comer. Porquê é que acham que Satanás não apareceu tal como ele era, como um ser angélico, perfeito? Porque ele sabia muito bem
que Deus tinha dado a indicação ao Santo Par de que havia um ser angélico perigoso e ele sabia que se ele aparecesse nessa forma, ele seria imediatamente quê? Imediatamente detectado. Então ele procura usar o quê? Ele procura usar um método em que não aparece totalmente visivelmente, mas aparece por intermediário de uma serpente. A serpente foi o médium que ele serviu. Bom, alguns eruditos bíblicos, uns dizem que, Satanás entrou dentro da serpente, outros dizem que ele assumiu a forma de uma serpente. Bom, deixem-me dizer-vos que eu acho isso um pouco irrelevante aqui para a nossa discussão de hoje. Que ele tenha entrado dentro da serpente, que é aquilo que eu acho que talvez tenha acontecido, porque nós temos exemplos de demónios que entram dentro de pessoas e que falam dentro de pessoas. Pois bem, o que é certo é uma coisa, é que ele não apareceu exatamente como ele era. E quando Eva, que estava na sua mente, na expectativa de poder eventualmente ver um ser angélico, ela viu uma cobra a falar, ela não imaginou que pudesse ser o tal ser que estivesse por detrás dessa cobra a falar. Mas, conforme nós lemos aqui neste versículo 1 do capítulo 3, nós vemos que a primeira coisa que a serpente faz, ou seja, exatamente aquele ser angélico através da serpente, é dizer: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Reparem, de toda a árvore do jardim. Era isso que Deus tinha dito? Ele já está aqui a fazer o quê? Já está aqui a deturpar a palavra de Deus. Pois bem, meus amigos, deixem-me dizer-vos o seguinte: o facto daquela serpente falar, sabem qual foi o método que Satanás usou para assim enganar Eva? Apresentando um sinal, uma maravilha, um milagre, mas um milagre contrafeito. Porque na realidade a cobra não estava a falar, quem estava a falar era ele. Mas dando a entender a Eva que a cobra é que estava a falar, que a serpente é que estava a falar. Então o que é isto? É um milagre, mas um milagre que não é genuíno, é um milagre contrafeito. Dar-se-á o caso de que Satanás, usando este método para enganar Eva, de apresentar um milagre contrafeito, dar-se-á o caso de que ele nos últimos dias usará igualmente este método para enganar muitas pessoas? Oh, sem dúvida nenhuma que sim. Pois bem, venham comigo ver um outro texto em João, no capítulo... 2 Tessalonicenses, depois iremos ver esse texto de João. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e no versículo 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 9, que nos diz o seguinte. Reparem que aqui é um texto onde o apóstolo Paulo faz a previsão daquilo que, do aparecimento daquilo que muitos cristãos hoje em dia identificam e bem como sendo o anticristo, aquele que se opõe a Cristo. E aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e no versículo 9, reparem o que o apóstolo Paulo, inspirado certamente pelo Espírito de Deus, disse. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de quem? A eficácia de Satanás. E agora reparem, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Tentará o diabo enganar as pessoas com sinais, com maravilhas, com milagres contrafeitos? Seguramente que sim. E a propósito, venham agora então a João, ao Evangelho de João, no capítulo 6 e nos versículos 1 e 2, João, capítulo 6 e versículos 1 e 2, e vamos ver o que é que caracterizou igualmente o ministério de Jesus. João, capítulo 6 e versículos 1 e 2, diz assim: Depois destas coisas atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, e agora reparem, depois de João afirmar que seguia-o numerosa multidão, apresenta a razão pela qual uma numerosa multidão o seguia a Jesus. Qual é a razão que João apresenta? Querem ver comigo? Seguia-o numerosa multidão porque quê? Tinham visto os quê? Os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. As pessoas adoram ver sinais, maravilhas, milagres. Sempre foi assim. Continua a ser ainda hoje assim. E no tempo de Jesus não era diferente. Porquê que uma grande multidão, uma numerosa multidão, conforme diz aqui no versículo 2, seguia Jesus? Porque tinha visto o quê? Os sinais que ele tinha feito. Pois bem, mais tarde, quando Jesus deixou de fazer milagres e começou a pregar a palavra de Deus na sua pureza, na sua simplicidade e também de uma forma bem clara e direta, sabe o que é que aconteceu à numerosa multidão?
Venham comigo ao versículo 66, neste mesmo capítulo 6. João, capítulo 6 e versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos que o abandonaram e já não andavam com ele. Enquanto Jesus fez sinais e maravilhas, uma numerosa multidão seguia atrás de Jesus. Quando Jesus deixou de fazer os sinais e as maravilhas e começou a pregar a palavra de Deus, a multidão deixou. Porquê? Porque as multidões querem seguir sinais, maravilhas, milagres. Hoje as igrejas que supostamente fazem milagres estão cheias. Porquê? Porque as pessoas adoram ver milagres, adoram ver sinais. E essa foi uma das razões por que seguiram a Jesus. Estão a ver porque é que Satanás consegue tão facilmente enganar multidões com sinais, com maravilhas, com milagres? Porque as pessoas já estão predispostas a isso, gostam disso. Mas quando Jesus apresentou a palavra de Deus, disse, por exemplo, que deviam comer do seu corpo e dever beber o seu sangue, ou seja, por outras palavras, ele estava a usar uma linguagem figurada, mas estava a dizer que deviam integrar a palavra dele que estavam a ouvir e deviam colocá-la em prática na sua vida, aquilo já não lhes cheirou nada bem. Mas ao verem Jesus, por exemplo, aliás, no capítulo 6 escreve a multiplicação dos pães e dos peixes. Uau! Maravilha! Este mestre é fantástico! Uau! Com este mestre nós podemos derrotar os romanos. Porquê? Porque eles odiavam os romanos. E queriam encontrar alguém que pudesse ser o líder político ou o líder revolucionário para eles poderem se ver livres dos romanos. E pensar, este homem é fantástico. Quer dizer, ele pode ter um exército medonho, esse exército pode estar no deserto onde não haja comida, depois bem basta levar uns 5 pães e 2 peixes e ele alimenta um exército inteiro. E além disso, se houver algum soldado que fique ferido na batalha contra os romanos, ele cura imediatamente, ele fica logo bom. E se houver algum que morra, ele pode ressuscitar. Uau! Temos rei. E diz-nos o texto mais à frente que eles então, elevados por esse desejo, eles quiseram fazer de Jesus um rei. E Jesus, quando se apercebeu disso, fugiu em segredo, deixou-os. Eles não ficaram nada contentes com essa história de Jesus os ter deixado. E depois eles foram atrás de Jesus, viram lá uns barquinhos junto ao mar da Galileia, atravessaram para o outro lado e foram até Cafarnaum, a norte do mar da Galileia. Mas quando eles ouviram Jesus com aquele discurso que vem mencionado no capítulo 6, aquilo não lhes agradou nada. Porquê? Porque eles queriam ver sinais e maravilhas. Pois bem, e sabem, muitas vezes a palavra que Jesus pronuncia, ou que é pronunciada ainda hoje, atravessa-se ao comprido, por assim dizer, perante o estilo de vida de algumas pessoas. E muitas pessoas não querem abandonar o seu estilo de vida. Querem continuar a viver nos seus prazeres, naquilo que lhes dá gosto e prazer. E, portanto, quando a palavra de Deus os critica ou diz que este estilo de vida, determinado estilo de vida não é correto, as pessoas não querem ouvir isso. Pois bem, vamos voltar ao texto de Mateus. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. E aqui em Mateus, no capítulo 7, vamos ler os versículos Mateus capítulo 7, e vamos ler os versículos 22 e 23. Reparem aquilo que Jesus aqui profetizou. Ele diz que no tempo do fim, diz ele, versículo 22, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Pergunto, estas pessoas eram elas cristãs? Eram elas cristãs de nome? Sem dúvida que sim. Porquê? Porque elas fizeram estas coisas em nome de quem? Em nome de Buda? Em nome de Maomé? Não, em nome de Jesus. Então elas diziam-se cristãs. E agora reparem, Jesus prossegue dizendo, e em teu nome não expelimos demónios, por outras palavras, não fizemos maravilhas? E em teu nome não fizemos muitos quê? Milagres? Pergunto, estas pessoas em nome de Cristo fizeram elas sinais e maravilhas? Fizeram. E sabe o que é que Jesus vai dizer a essas pessoas? Versículo 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais o quê? A iniquidade. Pergunto, o que é iniquidade segundo a Bíblia? É a transgressão da lei. Tinham estas pessoas um problema com a lei de Deus? Tinham. Ou seja, eram pessoas que não se queriam acomodar à lei de Deus. Mas em nome de Cristo fizeram milagres. Bom, eu pergunto, se Deus diz que nunca os conheceu, esses milagres foram milagres realizados pelo poder de Deus?
Obviamente que não. Então foram milagres realizados pelo poder de quem? Pelo poder de Satanás. E os milagres que Satanás faz são milagres genuínos ou milagres contrafeitos? Milagres contrafeitos. Ou seja, essas curas que são feitas, muitas delas são curas contrafeitas. E a propósito, vocês poderão dizer, mas como é que alguém pode ser curado e ser uma cura contrafeita? É simples. Satanás pode induzir determinadas pessoas a ter um problema e devido ao poder que Satanás exerce na vida de uma pessoa, essa pessoa pode se sentir doente. E quando essa pessoa vai a um determinado sítio onde supostamente existem cristãos que fazem milagres em nome de Cristo, Satanás retira esse poder doentio dessa pessoa e a pessoa pensa que está curada. Então não houve cura nenhuma, mas houve uma cura aparente, uma cura contrafeita. Assim como a serpente a falar não foi um milagre genuíno, foi um milagre contrafeito. Estão a entender aquilo que estou a dizer? Pois bem, então, primeiro método de engano de Satanás, usar sinais e maravilhas para enganar. Assim como ele enganou Eva, fazendo um sinal e uma maravilha diante dela, pondo uma serpente a falar, pois bem, é através de sinais e maravilhas que o diabo vai conseguir seduzir o mundo inteiro, segundo Apocalipse 12:9, através das suas astúcias. Vamos ao segundo método. Vamos voltar a Gênesis capítulo 13 e versículo 1, já lemos, mas vamos ler outra vez. E já há bocadinho eu vos tinha referido superficialmente, mas agora vamos entrar um bocadinho mais em detalhe. O que é que ele fez? Pois bem, Satanás aqui, ele citou de forma errónea aquilo que Deus tinha dito. Deus tinha dito que poderiam comer de todas as árvores, exceto de uma. E Satanás vai dizer, foi assim que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore? E Eva vai imediatamente dizer, não é isso, nós podemos comer todas as árvores, exceto desta. E depois de ele ter feito este engano, o que é que ele vai dizer? Não, olha, Deus sabe, no dia em que comerdes deste fruto, se vos abrirão os olhos. Por outras palavras, vocês estão com os olhos fechadinhos. E Deus quer que vós continueis com os olhos fechados, porque Ele é um Deus que quer o vosso serviço, mas um serviço cego. Vocês estão com os olhos fechadinhos. Nunca ouviram muitas vezes pessoas que não são crentes criticar os crentes dizendo que os crentes estão com os olhos fechados? Quando eles é que estão? É incrível. Então aqui Satanás está a acusar Eva, está a dizer que eles estão com os olhos fechados. E depois diz, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Por outras palavras, o diabo estava a dizer, sabem, vós não precisais de depender de Deus para saber aquilo que é certo e o que é errado. Oh Eva, essa história de que Ele é o vosso Criador e por causa de ser o vosso Criador, Ele é que sabe o que é o certo e o que é errado, vós não tens que depender dEle. A propósito, tu viste Ele criar-vos? Tu viste Ele criar alguma coisa? Não acreditem nessa história. Sabe qual é o problema de Deus? É que Ele não quer que vocês se tornem deuses, porque se vós se vos tornais deuses, vós podeis competir com Ele. Ele não quer nenhum concorrente à volta dele. Era esta basicamente a ideia que a serpente estava a querer inculcar na mente de Eva. E ao fazer isso, ele usou um outro método. E esse método foi de perverter aquilo que Deus tinha dito. Pois bem, muitas vezes ele adiciona, outras vezes ele subtrai, muitas vezes ele tira fora do contexto. E nós iremos ver aqui alguns exemplos. Vamos a Mateus, no capítulo 4, onde nós temos a história da tentação de Jesus, por Satanás, obviamente, e vamos ver qual foi o método que Satanás aqui tentou usar com êxito contra Jesus. Obviamente que não teve êxito contra Jesus. Em Mateus, no capítulo 4, e nos versículos 3 e 4, lemos o seguinte: Então o tentador, aproximando-se, disse-lhe, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vocês acham que quando Jesus deu esta resposta a Satanás, ele deve ter ficado irritado? Certamente que sim. E deve ter pensado, está aqui um homem que quer viver apenas pela palavra de Deus. Então espera lá, eu também vou citar a palavra de Deus e agora leva-o, conforme diz aqui, portanto, ao pináculo do templo, se na realidade ou em visão não sabemos, e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. E agora é o próprio Satanás que cita a palavra de Deus.
Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Ou seja, é como se Satanás dissesse, tu queres viver pela palavra de Deus? Então agora quero ver se realmente tens confiança na palavra de Deus ou não. É que se tens confiança, então deves-te atirar daqui abaixo. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordens para te guardarem. Portanto, se tu não fizeres isso, ou seja, se tu não tirares daqui abaixo, então é porque não confias da palavra de Deus. E porquê que há bocadinho me citaste a palavra de Deus, se afinal para umas coisas tu aceitas a palavra de Deus, mas para outras não aceitas? Qual era o objetivo aqui de Satanás? Era aparentemente colocar Jesus em xeque-mate. E como é que Jesus vai responder? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabem, amigos, muitas vezes a melhor forma, não há outra, a melhor forma de nós podermos nos desenvencilhar de pessoas que até citam a palavra de Deus, mas muitas vezes fora do contexto, e iremos ver que foi isso que Satanás fez, é nós apresentarmos também está escrito. Sabem que o apóstolo Pedro disse que muitas pessoas deturpam os ensinos do apóstolo Paulo e até as restantes escrituras? Venham comigo ver em 2 de Pedro, no capítulo 3, 2 de Pedro, capítulo 3, e versículos 16 e 17. Aliás, 15 e 16, peço desculpa. E tendo por salvação a longanimidade de Nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de facto costuma fazer em todas as suas epístolas, e agora parem, nas quais epístolas, há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis fazem o quê? Deturpam. E deturpam para quê? Deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Não foi isso que Satanás fez com Eva? Deturpou a palavra de Deus? É assim que Deus disse, não comerás de todas as árvores do jardim? E sabem que no caso de Jesus, ele citou o Salmo 91, versículos 11 e 12, de forma correta. Vamos lá ver, Salmo 91. Salmo 91, versículos 11 e 12. Salmo 91, versículos 11 e 12. E aqui no Salmo 91, versículos 11 e 12, reparem o que é que está escrito. Porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pergunto, citou o diabo perante Jesus estes textos do Salmo 91, 11 e 12 de forma correta? A resposta é sim, citou. Mas sabem uma coisa? Fora do contexto. Sabem porquê? Porque nesse mesmo Salmo 91 e no versículo 1, diz assim: o que habita nos esconderijos do Altíssimo e descansa à sombra do Omnipotente, versículo 2, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Eu faço a pergunta, se Jesus tivesse obedecido à sugestão de Satanás de se lançar do pináculo do templo abaixo, poderia Jesus continuar a habitar nos esconderijos do Altíssimo? Não. Sabem qual era a tentação que Satanás estava aqui a apresentar diante de Jesus? A tentação na qual ele tem muito êxito em fazer cair muitos seres humanos. É o pecado da presunção. E sabem o que é o pecado da presunção? É nós clamarmos as bênçãos de Deus enquanto ao mesmo tempo vivemos em desobediência à sua vontade revelada. Se Jesus tivesse feito o que ele sugeriu para clamar as bênçãos de Deus de que os anjos o protegeriam, não estaria ele fugindo da proteção do Senhor? Claro que sim. E infelizmente há muitas pessoas que clamam as bênçãos de Deus e enquanto clamam as bênçãos de Deus, pois bem, não fazem aquilo que claramente a vontade de Deus lhes revela para fazer. Faz lembrar aqueles estudantes que, sendo crentes, por exemplo, não estudam para um teste ou para um exame, depois chegam lá ao teste e pedem a ajuda de Deus para que Deus os ajude no teste. Acham que Deus vai ajudar assim? Ou alguém que, por exemplo, sai de casa e pede a Deus para o guardar na viagem e depois conduz a 200 km à hora. Acham que Deus vai proteger? Eu lembro de um caso que o pastor Stephen Borg conta, de que uma vez um membro de igreja chegou junto dele e disse assim, pastor, eu estou a orar ao Senhor para que o Senhor me mostre se eu me devo casar com outra mulher. E o pastor perguntou-lhe, mas a sua mulher foi infiel a si? Ele diz, não foi. E a sua mulher tem-no tratado mal? Não, também não. Então porquê é que você se quer divorciar dela e casar com outra mulher? Porque eu não amo mais a minha mulher.
Sabem qual foi a resposta que o pastor deu? Olha, vá para casa, mas não ore mais a Deus. Porque Deus já deu a resposta que você precisa ter. Amigos, quando nós oramos a Deus, pedindo que Deus nos mostre a sua vontade, quando a sua vontade já está claramente revelada na palavra de Deus, isso é presunção. E é perigoso fazer isso. E era isso que o diabo queria fazer com Jesus. Jesus sucumbiu a essa sugestão satânica? Não. E nós não devemos igualmente sucumbir. Amigos, há coisas que estão tão claras na palavra de Deus. Nós não precisamos de pedir a Deus que Ele, através do Espírito Santo, nos revela quando já está claramente revelado aqui. Há pessoas que pensam que devem viver pela voz interior que ouvem. Eu pergunto, será que nós temos que testar essa voz interior que possamos sentir na nossa mente e testar essa voz interior de acordo com assim está escrito? Absolutamente. Porque essa voz interior pode ser a voz de Deus em alguns momentos, mas noutros pode não ser. E qual é a bitola que me permite saber se os meus pensamentos, os pensamentos que vêm até à minha mente e à mente de cada um de vós, vêm de Deus ou vêm de Satanás? Através da palavra de Deus. Foi assim que Jesus respondeu a Satanás. Está escrito. Amigos, não vos deixeis enganar, porque este é um método pelo qual Satanás procura enganar muitos, distorcendo a palavra de Deus. E agora vamos ao terceiro método, que ele usa com muito... Podia-vos dar aqui alguns exemplos, por exemplo, como até Satanás conseguiu levar cristãos, pessoas que dizem cristãs, a distorcer a palavra de Deus. Eu dou muito rapidamente um exemplo. Por exemplo, em Romanos, no capítulo 13 e no versículo 28, muito rapidamente. Romanos, capítulo 3 e versículo 28, nós lemos o seguinte. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Esta é uma das grandes verdades evangélicas. Que nós somos justificados independentemente das obras da lei. Mas sabe o que é que alguns concluem? Uma vez que somos justificados sem as obras da lei, não precisamos das obras da lei para nunca mais. Não precisamos mais da lei. Bom, é isso que o apóstolo Paulo queria dizer. Bom, se lerem só 3 versículos mais abaixo, no versículo 31 diz assim, o apóstolo Paulo pergunta, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. O apóstolo Paulo sabia que alguns iriam eventualmente pegar nas suas palavras para a distorcer, de modo que deixa claro. Alguns, por exemplo, pegam no texto Romanos 5,20. Romanos 5,20 que diz assim, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabem, já ouvi alguns dizerem que, bom, então se onde abunda o pecado superabunda a graça, então pequemos à vontade. Que é para a graça superabundar mais. Era isso que o apóstolo Paulo queria dizer. Bom, basta ler mais uns versículos abaixo. Reparem, capítulo 6 e versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Resposta, versículo 2. De modo nenhum. Parece Paulo que estava a adivinhar aquilo que alguns iriam dizer. Por exemplo, em Romanos capítulo 6 e versículo 14, alguns citam este texto. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Estão a ver? Já não estamos mais debaixo da lei. Estamos apenas debaixo da graça. Mas sabem o que é que diz logo a seguir o versículo 15? E daí? Pergunta o apóstolo Paulo. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Quando alguém vos quiser citar Romanos 6,14, digo, não se importa, por favor, de ler o versículo abaixo, versículo 15? Se alguém vos citar Romanos 5,20, diz, por favor, não se importa de ler uns versículos mais abaixo, em Romanos 6, 1 e 2? Se alguém cita, por exemplo, Romanos 3, 28, nós podemos dizer, por favor, não se importa de ler 3 versículos mais abaixo, o versículo 31 também? Sabe o que é isto? Fazer como Jesus fez com o diabo. Ele citou um está escrito e Jesus respondeu com um também está escrito. Quando nos citarem um está escrito, respondamos com um também está escrito. Vamos ao terceiro método de Satanás. Vamos voltar a Gênesis capítulo 3 e vamos ler o versículo 5. Gênesis capítulo 3 e versículo 5. Temos que avançar, o tempo está contra nós. Gênesis capítulo 3 e versículo 5. Em Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 5, já lemos este texto, vamos outra vez ler, diz assim, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Pois bem, sabe o que é que Satanás aqui procurou fazer com Eva? Procurou levá-la a que ela raciocinasse na sua mente
com argumentos que aparentemente eram lógicos. Ou seja, levou Eva a que Eva seguisse um raciocínio lógico e pensasse assim: agora eu compreendo. Afinal Deus tem uma agenda por detrás, está escondida, Ele não nos revelou. Pois faz sentido que Ele nos tenha pedido para não tocar neste fruto, porque Ele sabe que no dia em que nós tocássemos deste fruto, nós iríamos saber tanto quanto Ele. Pergunto, fez ela um raciocínio lógico ao pensar desta maneira? Fez, mas partiu de premissas falsas. Amigos, o problema de muitas pessoas é que, às vezes, acreditam apenas no seu raciocínio, na sua razão. Fazem até raciocínios muito corretos. Por exemplo, eu já dei conta que muitos dos evolucionistas que acreditam na evolução, eles têm raciocínios certíssimos. Sabem qual é o problema? Partem de premissas erróneas. E quando se parte de uma premissa errónea, por muito correto e lógico que seja o raciocínio, como é que vai ser a conclusão? Errónea. Bom, por exemplo, em Romanos, no capítulo 12 e no versículo 9, não vamos ler, mas vou apenas citar, diz que o amor seja sem hipocrisia. Podemos nós fingir ter um amor genuíno e não ter? E porquê? Porque o nosso coração, conforme nós ontem vimos, é enganoso e desesperadamente corrupto. Nós não podemos confiar no nosso coração. Nós não podemos confiar apenas no nosso raciocínio. Nós temos que confiar em quê? Na palavra de Deus. Por exemplo, reparem o que Jesus nos quis dizer em João capítulo 14 e versículos 15 a 17. João capítulo 14 e versículos 15 a 17. Aqui Jesus disse o seguinte, reparem na sequência que ele aqui nos dá. João capítulo 14, versículos 15 a 17. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E agora reparem, e eu rogarei ao Pai, versículo 16, e Ele vos dará outro quê? Outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Já viram a sequência? Se me amais, primeiro o amor a Deus, o que é que resultará do amor a Deus? Guardareis os meus mandamentos. E como resultado de me amares e de guardar os meus mandamentos, eu vou enviar sobre vós o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo não é dado a nós para substituir a nossa obediência a Deus, através dos seus mandamentos. O Espírito Santo nos é dado para nós, e reparem, aparentemente aqui Jesus está a contradizer um texto que nós vimos em Ezequiel 36, versículos 26 e 27, onde o Senhor diz: porei em vós o meu Espírito e farei com que andeis nos meus estatutos e os observeis. Vocês dirão, então como conciliar estas ideias aparentemente contraditórias? Aliás, há um texto que vem reforçar este de João em Atos, no capítulo 5 e no versículo 32, reparem bem, Atos capítulo 5, versículo 32, muitas pessoas, quando veem estes textos aparentemente contraditórios, dizem, então a ver, a Bíblia contradiz-se. Bom, ela não se contradiz. O problema é que há pessoas que são, é o mínimo que se pode dizer, preguiçosas mentais e não querem aprofundar a fundo a compreensão da palavra de Deus para ver que há verdades que têm duas faces. É como a moeda, tem duas faces. E há verdades que têm duas faces. Atos capítulo 5 e versículo 32 diz assim: ora, nós somos testemunhas destes factos e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou a quem? Que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Bom, então a pergunta é, então mas Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem ou dá o Espírito Santo para que lhe possam obedecer? Bom, sabem, a resposta é as duas coisas. Nós não conseguimos obedecer à vontade de Deus sem o Espírito Santo. Mas quando Deus dá o Espírito Santo, para que esse Espírito Santo em nós produza obras de obediência, Ele fica à espera que a nossa disposição seja de quê? Seja de obedecer à sua vontade. E se nós obedecermos à sua vontade com a capacidade que o Senhor já nos deu inicialmente através do seu Espírito, então nós, ao obedecermos, o Senhor vai nos dar ainda uma medida maior do seu Espírito. É por isso que estes textos dizem duas coisas aparentemente contraditórias. Então, o que é que se passa na vida do cristão genuíno? Ele recebe como um dom, como uma graça, o dom do Espírito Santo, dom esse que o habilita a ser obediente. Mas essa obediência só existe se houver decisão da sua parte. Se a pessoa disser, eu quero obedecer.
Então a pessoa faz essa decisão e então está ali o Espírito Santo à disposição dessa pessoa para dizer, ok, eu vou-te ajudar para andares no caminho da obediência. Então essa pessoa faz esse caminho. Ao fazer esse caminho de fé, o que é que vai acontecer? Deus lhe vai dar ainda uma medida maior do seu Espírito. E ao receber uma medida maior do seu Espírito, a pessoa vai querer ainda obedecer ainda mais. E ao obedecer ainda mais, o Senhor vai dizer, ótimo, estás a andar bem, eu vou-te dar agora uma medida maior. E a pessoa recebe uma medida maior e torna-se mais obediente. E é assim que vai crescendo. Pois bem, quarto método de Satanás para nos enganar. Gênesis capítulo 13 e versículo 6 nos diz, vamos voltar a Gênesis 3, Gênesis capítulo 13 e versículo 6, nós lemos o seguinte, Gênesis 3, 6, diz assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, mas agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Repararam aqui o que é que nos é dito? Vendo a mulher que a árvore era boa. A mulher olhou e a sua visão disse, uau, mas esta árvore, ela é como as outras, ela é boa. Provavelmente até do fruto vinha um cheiro delicioso. Cheira tão bem. Mas, diz aqui, agradável aos olhos e árvore desejável para entendimento. Sabe o que é que aconteceu aqui com Eva? Eva deixou-se levar pelos seus sentidos. E este é um dos métodos que Satanás usa para enganar as pessoas, levá-los a seguirem a orientação dos seus sentidos. E eu pergunto, desde quando é que os nossos sentidos podem ser um guia seguro para a nossa vida espiritual? Desde quando é que os nossos olhos nos podem guiar? Por exemplo, lembram-se de alguns exemplos, já falámos aqui de Sansão, quando Sansão foi lá a uma cidade dos filisteus, chegou a casa e disse aos pais, eu quero me casar com uma filisteia. E o texto bíblico diz que ele viu e agradou-se. Deixou-se levar pelo seu sentido da visão. Certamente por aquilo que o seu coração sentia também. O seu coração deve ter começado a bater mais depressa ao ver aquela mulher. Então o que é que isto significa? Que Satanás engana-nos através dos nossos sentidos. Pois bem, meus amigos, deixem-me dizer-vos uma coisa. Os nossos sentidos, que Deus criou porque tem uma função, e uma função muito boa, não são um guia infalível. Pelo contrário, muitas vezes são um guia falível. E Eva deixou-se levar pelos seus sentidos. Aquilo era agradável à vista. Era certamente apetecível, cheirava bem. Quando ela começou a provar o fruto, sabe tão bem. Provavelmente também era um fruto que era agradável ao tato, ou seja, deixou-se enlevar por uma série de experiências que lhe deram os seus sentidos. Outra forma pela qual nós podemos ser enganados pelos nossos sentidos. E reparem que esta é outra forma pela qual o nosso coração nos engana. Uma forma é através do nosso raciocínio, da nossa razão. E já agora deixem-me dizer-vos, habitualmente, não necessariamente em todos os casos, mas vou falar aqui de um caso geral. Normalmente os homens são mais predispostos a seguir a lógica, o raciocínio, a razão. Podem eles ser enganados? Totalmente. E normalmente as mulheres tendem a seguir as emoções, os sentimentos, que são muitas vezes estimulados pelo quê? Pelos sentidos. Quer uns, quer outros estão enganados. Nem a razão, nem os sentimentos ou as emoções são um guia seguro. Qual é o único guia seguro? O único guia seguro é a palavra de Deus. Finalmente, quinto método. Reparem que aqui, no capítulo 13 e no versículo 6, a última parte do versículo diz que ela comeu e deu também ao marido e ele comeu. Vocês acham que se Satanás procurasse enganar Adão diretamente teria êxito? Não. Mas através de Eva conseguiu. Então, o quinto método pelo qual Satanás procura enganar as pessoas é usando-se de outras pessoas para levar outras a cair em tentação. Muitas vezes Satanás não consegue ter êxito na tentação direta, mas consegue através de uma tentação indireta, através do veículo ou através do intermediário de outras pessoas. Foi assim que ele conseguiu levar Adão à queda, através de Eva. Sabe o que é que Eva deveria ter dito à serpente? Olha, eu sei que o fruto é muito bonito. Eu sei que o fruto pode ser delicioso.
Eu sei que o fruto é agradável à vista. Eu sei que esta árvore é muito bonita, mas há apenas um problema. É que Deus disse que eu não deveria comer dele. Amigos, se nós quisermos estar protegidos contra os terríveis enganos com que Satanás vai querer seduzir o mundo inteiro no tempo do fim, nós não podemos seguir o nosso raciocínio, a nossa razão. Nós não podemos seguir o testemunho dos nossos sentidos. Nós não podemos seguir aquilo que as outras pessoas dizem. Nós não podemos seguir sinais e maravilhas. Nós temos que seguir aquilo que Deus diz através da sua palavra. E se nós seguirmos aquilo que a palavra de Deus diz, nós vamos estar, e só aí, em terreno seguro. Nós devemos responder, não só de pão viverá o homem, mas de quê? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabem que homens, por exemplo, Hebreus 11 tem aquela lista dos heróis da fé, homens viveram pela fé. Pensem, por exemplo, em Noé, quando Deus lhe disse que ele devia construir uma arca porque ia chover, ele podia perguntar, Senhor, chover? O que é isso? Ele não pôs em causa a palavra de Deus, e muito menos aquilo que Deus lhe tinha pedido. Ele disse, Deus mandou fazer isto e eu faço. Quando Abraão, por exemplo, Deus lhe disse, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrei. Ó Senhor, mas espera lá, diz-me lá para onde é que eu tenho que ir. Não. Abraão não começou a raciocinar com Deus. Deus disse que é para sair, olha Sara, faz as malas e vamos embora. Quando mais tarde o Senhor disse que iria nascer um descendente, ele chegou junto de Sara e disse, olha Sara, eu não sei como, mas Deus disse que vamos ter um filho, então é tempo de ter relações sexuais. Mais tarde com Moisés, Deus pediu a Moisés para ir falar com Abraão, Moisés com Arão irem falar com o faraó, e ele foi. Amigos, a verdadeira fé, a fé genuína, é aquela que se apoia única e exclusivamente na palavra de Deus. Nós não podemos acreditar em sinais e maravilhas, porque muitos sinais e maravilhas são sinais contrafeitos por Satanás. Nós não podemos acreditar na nossa razão, nós não podemos acreditar nos nossos sentidos, nós não podemos acreditar noutros que muitas vezes distorcem a palavra de Deus, não podemos seguir a sugestão de outros, temos de seguir um assim está escrito, um assim diz o Senhor, e aí estaremos em segurança. Que essa possa ser a experiência de cada um de nós. Amém. Vamos terminar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado porque mais uma vez, pela Tua palavra, Tu nos mostraste de forma bem clara quais foram os métodos que Satanás utilizou no passado para enganar Eva, a nossa mãe. Ó Senhora, vimos através do estudo desta noite que esses métodos que Satanás usou no passado são exatamente os mesmos métodos que ele irá utilizar no tempo do fim. Ó bom Pai, ajuda-nos, Senhora, a não irmos atrás de sinais e de maravilhas. Não irmos atrás de milagres, pensando que aí possa estar o Teu poder, quando na realidade o poder que aí se manifesta pode ser e muitas vezes é o poder de Satanás. Ajuda-nos igualmente, Senhor, a sermos muito cuidadosos na forma de interpretarmos a Tua palavra, não distorcendo, não adicionando ou subtraindo aquilo que ela diz, mas compreendendo as coisas no seu devido contexto. Ajuda-nos igualmente a não seguirmos a nossa lógica, a nossa razão, por muito clara que ela possa eventualmente nos parecer. Ajuda-nos igualmente a não seguirmos aquilo que os nossos sentidos nos dizem ser a verdade ou aquilo que devemos seguir. E ajuda-nos também, Senhor, a não seguir as sugestões de outros, mas apenas aquilo que Tu nos dizes através da Tua palavra. Ó Senhor, fortalece-nos em Ti, na Tua palavra, pois isto te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.